Fala aí galera, eu sou o T e mais uma vez, oh my god, o jogo acabou, Hip Yu-Gi-Oh! Pois é meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre a nova spell absurda que foi anunciada recentemente para vir na coleção de Cyberstorm Access, que é a nova Main Collection que vai dropar no OCG já nesse mês de janeiro, mas pra gente é a coleção do Nacional, ou seja, lá por volta de maio aproximadamente é quando essa coleção dropa no TCG. E dentre outras coisas que a gente já vem conversando por aí, né, sempre que sai alguma carta nova interessante eu trago aqui pra vocês, mas dentre elas saiu essa spell que é uma staple, a Time Rating Morganity, eu não sei falar o nome dessa carta, mas enfim, essa é a spell e aparentemente ela tem um efeito muito bizarro e quebrado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa spell, eu quero dar um pouquinho da minha opinião sobre, porque a galera me pediu ali nos vídeos pra falar dessa spell e, meu Deus, toquem a sirene, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Claro que antes de você ir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido, meus amigos, e falar dos nossos amigos e parceiros da Cine Network. Sim, se você perdeu aquela promoção de ter ganhado aí 20% de desconto, bom, se fode aí, mas estava tendo promoção de 20% de desconto. Se você perdeu, você agora vai voltar a ter só os meus 5% de desconto. Pois é, se você usar o meu cupom aqui, ó, o TS05, você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras dentro do site. O site fica dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Compras completamente seguro com preços competitivos, certo? E se você fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5%, totalizando 10% de desconto dentro da sua compra, em absolutamente toda a loja, tá? Então, acesse aí tcnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, lembre, meus amigos, que a diversão nos conecta. Agora a gente vai de fato para o assunto do vídeo, let's bora! Muito bem, então aqui como vocês podem ver, eu tô na página aqui da Red for Duel e aqui está a nossa queridíssima carta que, como eu disse, dropa em Cyberstorm Access no TCG já em janeiro, aparentemente é quando vai lançar essa carta. Bom, essa aqui é uma spell muito estranha, cara, ela é muito estranha e ela realmente dá medo, Vamos ler o efeito dela aqui rapidinho. Então, basicamente é uma spell normal e ela diz o seguinte: durante esse duelo, aplique cada um dos seguintes efeitos. Primeiro, você não pode ativar efeitos de monstros da tua mão. É um efeito um pouco estranho, né, de você ter, quando você olha isso e você vai ter que aplicar os efeitos, você tem que aplicar esse efeito aqui, parece ser um pouco uma desvantagem, mas na verdade isso é como se fosse o drawback dela, é como se fosse o efeito dos Guardragon, que diz que você só pode invocar dragão, os efeitos do Beetrooper, que diz que você só pode invocar inseto, é basicamente um drawback para tentar segurar um pouquinho a carta, né. Segundo efeito, você compra duas cartas quando você conduz a sua normal draw, ou seja, quando vem na tua draw phase, você compra uma carta por mecânica, mas se você ativar essa carta no turno anterior, você vai comprar duas cartas no lugar, certo? Como se fosse aquele campo do Sacred Beast, que enquanto ele tá lá e você controla uma das bestas sagradas, se eu não me engano, você compra duas cartas ao invés de uma na tua draw phase. Esse aqui é um efeito que é aplicado pelo duelo inteiro. E o terceiro efeito, você pode normal summon set até 2 vezes por turno. Você pode fazer 2 normal summon por turno. E isso aqui é um pouco doido, tá? É um double summon com todos esses outros efeitos aqui atrelados a eles. Esse é o primeiro efeito que você aplica no resto do duelo inteiro, enquanto você estiver jogando Yu-Gi-Oh! Naquele game. Aí ela tem um segundo efeito. Você pode banir essa carta do teu cemitério e descartar uma outra cópia dela. Durante esse turno, quando você normal summon um monster, seu oponente não pode ativar efeitos de monstros, tá? Então, basicamente, como esse efeito, que você só precisa ativar ela uma vez, tá? Você ativa ela uma vez. Ativar ela uma vez, tranquilo. O efeito dela conta pelo duelo. Então, se você ativa ela lá no teu T0 e aí depois você compra uma outra dela, o que você vai fazer? O efeito dela já tá valendo. Então esse efeito no cemitério te ajuda, porque você bane ela do cemitério, descarta a cópia extra que você comprou, e nesse turno, quando você der normal summon de um monstro, o cara não pode ativar efeitos de monstro, então ele não pode dar hand trap, ele não pode dar negate de monstro no campo, o que é interessante para tentar fazer a tua jogada passar. Beleza, então esses são os efeitos dessa carta, como vocês podem ver, tem um potencial um pouco quebrado. Mas, olhando essa carta, sinceramente, ela me dá uma vibe de Spellbound. Vocês lembram da Spellbound? Eu nem lembro nesse ponto o que ela faz. Eu nem lembro se ela é de pot, eu não lembro se ela é de Darkwing Blast. Mas essa spell que você pode ver aqui em cima, ó. Eu falei um pouco sobre ela quando ela foi anunciada. Ela é uma exclusiva TCG, se não me falha a memória. Mas ela é uma carta que tem um potencial, assim, quebrado. Quando você lê ela, você vê que ela tem um potencial bem forte. E causou um certo alvoroço na época que ela foi anunciada. Mas, quando eu vi aquela carta, eu imaginei, cara, parece ser estranho. Tanto que o que você pode
me ouvi falando no vídeo. Essa carta me soa um pouquinho parecido. Ela tem, quando você lê aqui, você pode começar a entrar um pouco em pânico, achando que ela é uma spell totalmente quebrada. E de fato, o que essa spell me desperta é medo. Medo de algum dia ela ter um spot e nesse spot ela ser roubadaça. Lá no grupo da Mind Gamers, né, o meu time, o nosso querido amigo Anfíbio, o CH Sap, ele até falou que ela tem uma vibe meio de Card of Demise. Não sei se vocês lembram na época do Card of Demise, mas tipo assim, não tinha spot direito pra você usar ela. Simplesmente uma carta que compra 3. Você podia usar o Yosenju, porra, que lixo. Ninguém usava Yosenju ali em 2016 quando o Demise foi lançado. Mas você usava no Cosmo. Beleza, era uma abordagem de Cosmo, mas era um deck altamente going first, era um pouco estranho. Então ninguém usava o D+, apesar de ser uma carta quebrada. Um ano depois, lançou o True Draco. E aí sim, o D+, passou a ser uma carta completamente desequilibrada. Onde não tinha spot para ser usado, apesar de você ler a carta e ver que ela é um pouco quebrada, ela só teve spot competitivo um ano depois com o deck que vinha com os moldes dela. E por que eu acho que essa carta é um pouco estranha? Não sei se você percebeu direito, mas olha o efeito dela. Durante esse duelo, então você ativa ela uma vez, bum, o resto do duelo você vai aplicar os efeitos. Você não pode ativar efeito de monstro da tua mão. A cada draw phase você compra 2 cartas e você pode normal summon até 2 vezes por turno. É um double summon pelo resto do duelo. Mas esse resto do duelo é o que é o resto do duelo? O Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, o resto do duelo se resume: fiz minha jogada, quebrou, me matou, não quebrou, morreu. É algo parecido, eu sei que parece ser simplificar demais, mas em linhas gerais é mais ou menos isso. Sair do early ali diz muito. Você sai do early, fez a tua play, o cara vai sair do early, a tua jogada deixa ele sair do early. Se ele saiu do early e quebrou, pode ser que ele não te mate, mas ele setupa de forma que você talvez não consiga voltar. Não tem muita troca de tiro, né? O jogo é rápido, tem muitos finalizadores, tem muitos bichos que te ajudam a acelerar muito o jogo. E nesse ponto de vista, grindar é difícil. Tudo bem que tem a net de Chara que você grinda, o jogo demora pra cacete, mas é um ponto fora da curva. Tem um jogo de Splat que você grinda hand trap, mas também são situações um pouco diferentes. Mas nos decks que grindam, que são mais ou menos esses que eu falei, como por exemplo um deck mais de hand trap como o Splat da vida, você grinda porque você tem um monte de defesa de hand traps. Você tem hand traps. Agora, você vai querer ativar essa carta em um deck que grinda, como um Splat da vida, por exemplo. Geralmente os decks que grindam competitivos, eles são decks que grindam com hand traps. E você faz jogadinha de monstros. Se você ativa essa carta, você não pode usar hand traps. O deck que grinda com hand traps, então tá descartado para usar essa carta. Porque se você ativa ela, depois disso, você não vai poder ativar mais efeitos de monstro na tua mão, tá? Inclusive você não pode nem invocar Splat, então ignora o que eu disse. Outro exemplo aqui, você pode dar 2 draw. Beleza, isso é interessante, é bem interessante mesmo. A cada draw phase tua você compra 2. Só que, no turno que você ativa essa carta, esse efeito, foda-se, não vai fazer nada agora. É na tua draw phase. Então, eu tô T0, ativei essa carta, fiz a minha jogada, passei pro oponente, segurei a jogada dele, voltou pra mim. Ao invés de comprar uma, eu compro 2. Beleza? Snowbola, tá ligado? Snowbola a partir dali. Mas de novo, eu tenho que ter segurado o oponente sem ter precisado ativar hand traps, por exemplo. Outra questão, você pode até dar 2 normal summon por turno. Isso é interessante, isso te ajuda a trigar algumas coisas que são um pouco ocultas. Como por exemplo, você sabia que o Aleister não é uma vez por turno? Só que ele triga no normal summon. Geralmente tem sim um normal summon por turno. Então se você ativa isso no Invoked da vida, que consegue usar hand traps ou consegue ser um deck mais agressivo com cartas going second, por exemplo, você pode dar 2 normal summon de Aleister. Então, normal summon Aleister, efeito, Invocation, Link, Mekaba, Invocation do cemitério, pega ele pra mão. Ativar essa carta, bum, normal summon de novo Aleister, pega Invocation, bum, faça outra fusão. Parece interessante. E se for um deck mais focado em cartas going second, pode ter alguma parada aí. Mech Knight não ativa efeito da mão. Por outro lado, os Dogmatic ativam. Shadow não ativa efeito da mão. Tem alguma mistureba que você pode fazer? Você pode ativar cartas, pode usar cartas de blowout, por exemplo. Quem sabe algo do tipo. Despia também é um deck que um 2 normal summon não te ajuda, né? Porque você só tem um normal summon do Despia, do Aluber. Mas quem sabe unindo com outra mecânica pode te ajudar. Tem cartas novas de Despia pra vir que eu não parei pra ler exatamente o que são. Então, quem sabe pode ser algo nesse sentido. Tem poucas cartas, o deck não tem tanto espaço pra técnica, você tem que ser mais agressivo. Cartas que ativam efeitos na mão, o Mercúrio, talvez, que com os novos suportes parece ser mais viável. Então você vai perder o Mercúrio se você ativar isso aqui e comprar 2 cartas depois. O Despia parece ser um deck seguro nesse sentido. Ele não precisa de hand trap de carta na mão pra tentar segurar o oponente.
Ele segura com o que tem no campo e ele é agressivo para tentar jogar para cima de algumas cartas quando ele tá em segundo. Depende do formato, no formato atual não dá. Mas quando essa carta for lançada, talvez dê, não sei. No formato do OCG, se você não sabe como tá, dá uma olhada nesse card aqui em cima. Não é um formato Thiago Tier 0. Thiago Tier 0 morreu. Tá um formato bem aberto, tá um formato um pouco estranho. Essa carta vai ter spot? Pode ser que tenha por lá. Em qual deck? Eu não sei. Mas pode ser que tenha. Você ativou isso aqui, você não pode dar maxi. E aí, isso que é estranho, entende? Porque parece que os decks que teoricamente se beneficiariam dela, por exemplo, você não pode ativar efeito da mão. Beleza, eu não posso ter hand trap. Qual deck que vai usar essa carta que não pode ter hand trap? Você vai usar um deck de combo que não usa hand traps pra usar essa carta pra ter double summon? Eu acho que não. Pra ter duas draw em cada draw phase, geralmente o teu deck, se você não usa esse tipo de hand trap, teu deck é um deck agressivo. Você vai matar o cara mesmo que você não tenha essas duas draw. Valeria a pena? Não sei. Mas um deck que controla sem hand traps pode ser interessante. Que deck é esse? Um Eldritch da vida, por exemplo. Pode ser interessante no Eldritch, certo? Porque você não tem hand trap, apesar de você ter um Lorde, então você não pode dar Lorde da mão, o que é um pouco bizarro. Não pode dar Heaven Sky Prison. Se você usa Brave Token, você não pode dar o Brave Token. E sim, é uma carta que ela tem um potencial forte, mas os drawbacks dela estão muito amarrados e não parece ter um deck no momento que consiga fazer alguma coisa nesse sentido, entende? Que consiga extrair o potencial que ela tem. Esses double summon, e aí assim, parece que você faz muita coisa, mas no final das contas, não tô vendo um deck no momento que consiga usufruir dessa carta, nem no OCG. Quem sabe um Labyrinth, mas até o Labyrinth tem cartas que usam da mão, tem a mina que triga da mão, tem os bichinhos que se descartam pra fazer alguma coisa, então eu acho um pouco fora de lugar. Mas uma coisa eu posso dizer, essa carta tem um potencial muito forte, e se vem um deck que consegue encaixar essa carta na jogabilidade dele natural, aí ela fica quebrada como o demais ficou quebrado, merecendo ter sido banido ou limitado em algum ponto do jogo. Essa carta tem esse potencial, ela me dá medo, só que no momento ela parece ser uma carta que faz isso, que dá medo, mas que não tem spots, tá? Então, de novo, você fica locado e não pode ativar efeito da mão. Alguns decks precisam disso. Você tem que dar duas draw phase, mas é só na... Você pode comprar duas cartas na draw phase, mas é só na draw phase. Quando eu ativo, eu não tenho essa draw agora, só vou ver depois. Então eu tenho que usar todas as minhas 4 cartas da mão, já que ela é uma a menos. E se meu deck não usufrui muito desse Double Normal Summon, para que eu vou usar ela? Agora, se teu deck consegue encaixar isso, de ter os dois Normal Summon de maneira produtiva, eu não preciso tanto de usar o efeito da mão. E aí, mesmo assim eu tenho uma agressividade, alguma coisa nesse sentido pra segurar, quando volto eu compro 2 cartas, e essas 2 cartas que eu comprei pode me ajudar a ter um push cada vez maior. Quem sabe? Esse deck não me parece existir muito, mas se existir, olha... E voltando no Eldritch, né? O Eldritch não tem um Normal Summon, então, pois é. Então é uma carta que não parece ter uma casa, mas ela é bem forte, tá? Ela tem um potencial de ser bem forte, mas no momento não consigo ver nada no radar. Talvez daqui uns dias já apareça alguma coisa no OCG, quando ela for lançada no OCG, na próxima Road of the King os caras vão ter lá, o deck com essa carta, o deck agora é Tier 0. Pode ser que aconteça, mas eu não consigo enxergar isso no momento. Vou ter que dar uma olhadinha sobre, mas no momento a carta tem um potencial problemático, ela me dá medo, ela é completamente desnecessária, a Konami é uma puta, porque, pelo amor de Deus, pra que criar essa carta? Tem um potencial de desequilibrar em algum momento, espero que esse momento não seja agora. E é basicamente isso que eu consigo achar dessa carta inicialmente. Eu não consegui ter esse pânico que algumas pessoas pareciam ter, mas é isso. Valeu, falou meus amigos, até mais.